Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está assistindo esse vídeo. Eu sou Vitor Araújo, se você ainda não me conhece, satisfação e seja bem-vindo. Assista esse vídeo e qualquer coisa, coloque aí nos comentários para que a gente possa estar tirando dúvida e também fazendo novos vídeos se houver necessidade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão, tá? Da reportagem sobre coach que aconteceu no Fantástico. E o Fantástico mostrou determinadas situações em que fica bem claro que havia uma intenção por trás. Entretanto, o que as pessoas precisam entender, e isso ficou muito claro quando o maior coach do Brasil, que é o Paulo Vieira, deixou claro, é que o coach ele não vai ocupar o espaço, tá, da psicologia e da psicanálise, tá, e nem da psiquiatria. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é: o coach ele não vai solucionar os seus problemas. É por isso que eu, trabalhando como coach, vi a necessidade e hoje eu estudo, outras terapias. Sou formado em constelação familiar, que é uma terapia breve, que é algo que a gente está continuamente contando, e venho estudando psicanálise, e isso tem produzido ganhos, são mais ferramentas. Então, por causa da psicanálise, eu vou conseguir entregar mais, eu vou conseguir aprofundar. Mas eu basicamente vou falar sobre coach, tá? Quando você faz o curso, a formação em coach, você tem aproximadamente 7 possibilidades. No próprio vídeo, o Fantástico mostra uma nutróloga que se dizia coach e que não surtiu o resultado devido. Olha, ela era nutróloga, a pessoa não conseguiu alcançar o resultado. Existem vários caminhos. O que se trata é do como. Então existe uma série de situações. Inclusive teve um menino da página Coach de Fracassos, que ele falou que começou por emagrecer, e uma amiga dela que se dizia coach de emagrecimento, ou de uma forma uma amiga dele que se dizia coach de emagrecimento, disse que ele emagreceu de uma forma errada, onde ele teve dor, gasto de energia e etc. E ele não concordou com aquilo, porque ele alcançou o resultado com psicólogo, com nutrólogo, ele fez uma série endócrino, ele fez uma série de sequências físicas, tá? O que seria um coach de emagrecimento? É alguém que, através da experiência, muitas das vezes é um profissional de educação física, tá? A maioria dos coaches de emagrecimento que eu conheço são profissionais de educação física, tá? Eu tenho muitos amigos coach, especificamente, que são professores de educação física, que fizeram cursos, nessa área, e aí ele utiliza o nome de coach. O que a pessoa precisa entender, a pessoa está muito associada a um treinador, e o coach é basicamente um condutor, tá? As pessoas associam muito ao inglês, mas não estudam o cerne da questão. O coach ele é um condutor, é alguém que vai levar alguém até um determinado local. E foi o que o Paulo Vieira disse: você primeiro tem o estado, primeiro a gente precisa definir o estado atual. Então, realmente, nesse momento do estado atual, a pessoa define até as dores dela, tá? E aí o estado desejado. E aí o coach, a gente vai usar as ferramentas para que a pessoa possa alcançar o estado desejado, tá? Apesar das dores. Então, o processo é um condutor, mas quem define onde está e onde quer chegar é a pessoa. Então, apesar da sua dor, o que podemos fazer? Então, se eu pegar um aluno que vai ser aprovado no concurso público, ele quer ser aprovado no concurso público, então vamos fazer um diagnóstico de como está a vida dele, quanto tempo ele tem para estudo, quais as motivações, etc. Tá? Vamos definir tudo. Inclusive pode aparecer dores,
né, crenças limitantes, que são coisas construídas. Exemplo de uma crença limitante muito comum, normalmente as crianças elas já não gostam de matemática antes de entrar para a escola. Tá? Isso, entre aspas, é herdado dos pais. Tá? Inclusive, há estudos da neurociência que dizem que você já herda isso dos seus pais através da genética, tá? Que determinados gostos, tá? Eles são passados, né? Através da genética. Então você fica mais propenso a gostar ou não. Depois a gente vai ver os fatores comportamentais. Podem existir coisas que vão fazer uma diferença nessa situação, né? Coisas da vida, coisas comportamentais. Às vezes a criança ela tem uma propensão, mas ela faz uma amizade com um menino que não tem. Ele não tem essa crença limitante, eu odeio matemática. Então, com isso, por causa desse amigo, ela pode até vir a quebrar essa crença limitante. Foi falado muito também a questão, né, do tempo que se leva para construir. O Paulo Vieira, que é um coach, disse que o tempo é muito rápido, que as ferramentas entregam resultados em um tempo mais rápido. E o neurocientista disse que demora muito tempo, às vezes o mesmo tempo para ser construído. Se uma criança levou 12 anos para ser construída, levaria 12 anos para ser retirada. Olha, vou falar da minha experiência, dos meus trabalhos e dos resultados. As coisas acontecem. E acontecem rápido. Tá? Acontecem rápido. Normalmente num prazo de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. É lógico que isso vai depender muito da própria pessoa definir isso. Por exemplo, no coach. Se eu chegar um coach e ele fuma, se ele não quiser, se o fumo não incomodar ele, ele não quiser parar, tá? Nós, coach, não vamos obrigá-lo a parar, tá? A não ser que ele venha com essa demanda. Ele diga, olha, eu quero parar de fumar. E aí a gente vai desenvolver um plano de ação consistente para que ele não tente fazer o break, pois nós sabemos que o break não dá resultado. O brecar não dá resultado. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Beleza? Então, como as coisas funcionam. Agora, se a pessoa for fazer e quiser tratar a sua dor, e aí todo coach tem a obrigação de recomendar o que você pode fazer para tratar a sua dor. E a pessoa vai saber a resposta óbvia. Ir a um psicólogo, ou procurar um psicanalista, ou procurar um psiquiatra, dependendo do que for. Tá? É lógico que durante o processo, como há o autoconhecimento, tá? A pessoa, a partir do autoconhecimento, ela pode construir, né, um processo de autocura. A partir do momento que eu conheço alguma coisa e eu consigo ressignificar isso, tá? A ressignificação faz com que aquele fato que antes produzia um resultado A passe a produzir um resultado B. Por exemplo, ansiedade. A pessoa começa a entender que o futuro vai ser resultado do presente dela. Tá? Então, a partir do momento que ela começa a viver mais o presente, por causa das ações, tá? Das técnicas e das ferramentas que o coach introduz, tá? Ela automaticamente para de pensar muito sobre o futuro. Então a ansiedade, diminui. Mas e os gatilhos? Aí eu, como psicanalista, né? Como estudante da psicanálise, eu sei para você e digo para você que há as ferramentas para isso. Então os gatilhos eles vão continuar lá, tá? Continuar, mas a partir do momento que a pessoa ressignificou, tá, há uma baixa, e aí é lógico que futuramente algo novo no futuro pode startar o gatilho, e ao liberar o gatilho a ansiedade pode voltar, e aí a pessoa continua com a mesma pendência, porque aí a pessoa tem que ir para o psicólogo, psicanalista ou psiquiatra para poder tratar e cuidar disso. Tá? Então o coach ele não vem para ocupar o espaço, o coach ele vem para resolver entre a normalidade, tá? E
né, as especificidades, né, que são as doenças emocionais, tá? Que aí você tem todas elas, tá? E havia um abismo entre isso. Olha, para a pessoa evoluir, tá, e produzir resultados melhores na empresa dela ou no trabalho dela, ela basicamente não precisa consertar, né, a tag dela, tá? A síndrome de Burnout. Ela não precisa resolver isso, apesar, né, da tag dela, da síndrome de Burnout, de uma depressão, seja lá o que for, apesar disso, tem como ela conseguir especificamente, com as metas delas definidas, alcançar resultados. Então, você precisa compreender do que se trata para não falar besteira. A maioria das pessoas vem falando besteira, tá? E aí, eu como físico, uma das perguntas que sempre me fazem é em relação ao coach quântico, tá? E a galera gosta de usar muita palavra pseudociência. Tem uns amigos cientistas que foram professores como eu, que defendem a ciência. Eu aceito a defesa deles, eles têm que defender o pãozinho deles, né? Mas vamos lá, a pergunta que eu sempre digo é o que? A filosofia. Filosofia é ciência? Bom, até onde eu sei, filosofia é ciência humanas, tá? O que se diz hoje com o nome de coach quântico e que algumas teorias da física, tá, abrem margens para essa interpretação. E aí eu digo para as pessoas, olha, o que você está falando é errado, tá? Porque isso não é coach quântico, e sim filosofia, tá? E no máximo metafísica. Mas o argumento deles é como se você pegasse um pombo sem asa, né? E aí você dá uma asa para o pombo, por mais que seja uma asa mecânica, é uma asa. Então, nesse caso, a asa é o marketing, tá? Porque o nome é um nome bonito, é um nome que vende, é um nome que gera fascínio e gera uma autoridade, beleza? Tá? Então, realmente, nesses campos do que chamam de coach quântico, nós temos a filosofia, que é a filosofia hermetista. E eu, como um estudante iniciado do hermetismo, posso falar com profundidade, como professor de física também posso falar com profundidade. Mas posso dizer para você que, de certo modo, é ciência, é uma ciência humana, é filosofia, tá? Que é o estudo do pensamento e das ideias. Então, a questão do pseudociência fica muito configurado e é bem tranquilo de ser resolvido nesse quesito. Mas não é física quântica, e sim filosofia, tá? Metafísica. Então, gente, e aí entra o princípio, que é o princípio do mentalismo. Esse princípio do mentalismo basicamente diz o seguinte: tudo é mente, tudo está na nossa mente. E as doenças emocionais estão aonde? Na nossa mente. A realidade, na verdade, é como a gente vê essa realidade. Se você compreender isso, a sua vida começa a ser melhor. Então você precisa pegar lá no passado as experiências ruins, transformar, ressignificar ela e transformar ela numa coisa palpável, ou seja, os resultados, quais são os ganhos. Show, tá aqui. E partir para cá, tá? Nesse ponto aqui, que é quando eu começo a entender o que acontece, tá? Então, o universo material, os fenômenos da vida, né? A matéria, energia, tudo isso basicamente, tá? Ele é espírito, tá? É espírito, tá? Indefinível. Então, o que é a matéria? A matéria é a concentração, tá? A matéria é a concentração desses movimentos, dessa energia, beleza? Desse espírito. Então, a matéria é um espírito concentrado. Então, tudo que nós vemos ao nosso redor é mental. E tudo que nós mentalizamos pode acontecer. Então, quando nós mudamos a mentalidade, nós alcançamos o resultado. E é por isso que o autoconhecimento que o coach aplica provoca alguns resultados. Você consegue compreender isso? Deixa aí nos comentários as suas dúvidas para que eu faça novos vídeos. Tá bom, pessoal? Valeu e um grande beijo. Uou!